Ai, Bruna, é possível que o visto seja negado? É e não é. O seu visto pode ser negado, porém não pode ao mesmo tempo. Então eu vou explicar para vocês. Existem algumas regras, né, que a gente tem que seguir quando a gente faz o contrato com a família. O contrato é o documento principal, né? Quando a gente vai tirar o visto, é só pelo contrato que a gente pode tirar o visto. A gente não pode ir lá no consulado se a gente não tiver uma família. Então, o contrato é o documento principal, mas tanto o contrato quanto o resto da lista de documentos são documentos muito importantes que têm que estar corretos. Se tiver faltando algum documento, né, ou alguma informação errada no contrato, no ato da sua entrevista, quando você estiver lá no consulado, a pessoa vai te falar que esse documento está errado. Geralmente o que vai acontecer, e depende do humor da pessoa que estiver te atendendo, ou a pessoa vai falar, olha, tá faltando esse documento, então eu vou pegar o seu dossiê, vou dar entrada no seu visto, mas você chegando em casa me manda esse documento pelo e-mail. Se for um documento que não é tão importante, tipo, ai, sei lá, faltou uma parte da folha do seguro, faltou o certidão de nascimento, sei lá. Uma coisa que não seja, assim, primordial, a pessoa pode ter essa postura, ó, eu vou dar entrada no seu visto, mas você me manda esse documento por e-mail. Porém, se a pessoa não tiver de bom humor, ela vai falar, volta pra casa e vem aqui amanhã, né, um outro dia, com o seu dossiê completo pra gente dar entrada no visto. Se for uma coisa grave, por exemplo, contrato, se tiver uma informação errada no contrato, a pessoa que te atender no consulado não vai deixar você dar entrada. Por quê? Por ser um visto pago, eles evitam de negar sem motivo, né? Quando tem vistos que são gratuitos, tipo o visto de férias-trabalho, eles dão entrada no dossiê e aí alguém vai analisar e tal, e aí vai te dar uma resposta se vai ser positivo ou negativo. Nos vistos que são pagos, dificilmente isso acontece, porque se você não tem o dossiê completo, os documentos completos, você não dá entrada. A pessoa que analisa ali no ato da sua entrevista, ela já te fala, não dá entrada. Se você quiser, você pode dar entrada, mas vai ser negado. Então, ela já te fala isso. Se ela falar, pegou todos os seus documentos, analisou e falou, beleza, tá tudo certo, ela pegou, você não tem com que se preocupar, porque se os seus documentos estão corretos, não tem nenhum motivo para o seu visto ser negado. Então, entende? Tipo, ele pode ser negado, mas isso vai ser avisado para você no ato da sua entrevista, porque a pessoa que faz a entrevista, ela já olha documento por documento. É por isso que você tem que estar lá com a sua ficha, né, com a sua lista de documentos e tudo ticado na ordem certinha. Porque a pessoa vai pegar aquela lista e vai olhar documento por documento. É por essa lista que a pessoa também vai conferir antes de dar entrada no seu visto. E aí vamos falar do contrato especificamente. Recentemente eu tive uma seguidora que teve esse contrato, esse visto negado, assim, já logo no ato da entrevista, né? A mulher já falou, olha, seu visto vai ser negado, então é melhor você não dar entrada. O erro é esse, vai lá e refaz. O erro era, a família que ela fechou o match tem uma criança menor de 3 anos. E sim, a lei, né, diz para você ser au pair na França, desde 2019, a lei é que você não pode cuidar de criança menor de 3 anos. Isso porque a partir de 3 anos as crianças frequentam a escola na França, né? Começa já lá no prézinho. E menos de 3 anos não é obrigatório, não tem escola gratuita nem nada disso. Se a família quiser, a família inclui numa creche. Porém, acaba saindo caro, né? Então, por isso que muitas famílias querem optar por ter uma au pair. Só que como a au pair só pode trabalhar 25 horas por semana, muitas famílias ficaram nessa irregularidade de contratar uma au pair para cuidar de um bebê, e um bebê demanda muito tempo naquela semana, né? Principalmente porque os pais vão trabalhar pelo menos 35 horas na semana, que é o que demanda a CLT francesa. Então, as contas não batem, né? Tipo, você vai contratar uma au pair e aí você trabalha 35 horas, a sua au pair obviamente não vai conseguir trabalhar só 25 horas, ou seja, vocês vão ficar num negócio ilegal. Então, o que a gente conseguia fazer desde 2019 até agora era chegar lá com um contrato, tem uma criança menor de 3 anos, mas essa criança está matriculada em uma creche. Você, tipo, ia no consulado com o seu contrato, mais a matrícula da creche, e aí tudo dava certo, era possível você ser au pair, mesmo a família tendo uma criança menor de 3 anos. E aí, essa semana agora, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, o consulado de São Paulo, tá? Então, isso ainda não está valendo para todos os consulados, mas é muito possível que comece a valer. O consulado de São Paulo
disse agora a todas as pessoas, desde essa menina que teve esse visto negado, né, ou impedido de dar entrada, o consulado está dizendo a todas as meninas por e-mail que se a família tiver uma criança menor de 3 anos, o visto será negado. Então, é isso, tipo, o seu contrato ele não pode estar com irregularidades, ele não pode estar com uma criança menor de 3 anos, ele não pode estar com mais horas do que as 25 horas, ele não pode estar com um salário menor que 320 euros por mês. Então, tem que ter lá todas as especificações corretas no seu contrato, para que quando você chegue lá, você não dê de cara com a porta, né? Quando a pessoa chega lá e fala para você não pode dar entrada. Outra coisa também que acontece, que a gente conseguia burlar, mas agora também tá ficando difícil, é o fato de ter uma mãe ou pai brasileiro, né, na host family. Isso acontece, já aconteceu muito, tem au pairs que conseguiram vir e tudo, e agora não tá mais sendo possível, porque também tá sendo motivo de recusa de visto. E aí, quando a pessoa chega lá, que já chega com a ficha preenchida, inclusive os consulados agora estão pedindo o passaporte da mãe e do pai, para eles terem certeza que não tem ninguém cometendo nenhuma infração e querendo passar com uma mãe ou pai de família, né, de nacionalidade brasileira, porque na lei também fala que você não pode fazer o intercâmbio se você tiver a mesma nacionalidade de um dos pais, porque senão não seria mais um intercâmbio intercultural, né? Você vai para uma casa que tem parte da cultura que você já conhece e que, obviamente, isso impediria um pouco o seu aprendizado de francês ou atrasaria um pouco o seu aprendizado de francês. Então, assim, eles têm um pouco um embasamento, né, de tipo, é por isso e por isso, mas ao mesmo tempo isso tá limitando muito o número possíveis de famílias, né, e tá dificultando o processo, tá dificultando a busca de famílias, porque tem muita família que procura justamente por ter uma criança menor de 3 anos. Essa lei não se aplica se você tiver passaporte europeu, então acho que eles querem bastante dar ênfase, né? Já falei isso em algum outro vídeo aqui. Eles querem bastante dar uma ênfase para europeias, né? Para babás europeias que queiram vir para a França e descartar um pouco e dificultar um pouco, né, o processo para au pairs brasileiras. Então é isso. Não tenha nenhuma informação que possa te comprometer na hora de tirar o visto, que possa estar irregular, porque, obviamente, você corre o risco de chegar lá e eles falarem que você não pode dar entrada, porque senão você vai ter o visto negado. É isso.